Nós vamos pensar no tema O Melhor em Nós. A expressão Feliz Natal significa o que para você? O que é Feliz Natal? O que significa isso? Qual que é a essência dessa expressão? O que é o Feliz Natal para muitas pessoas hoje? Quando as pessoas hoje dizem Feliz Natal, nem todas elas estão vivenciando o verdadeiro sentido do Natal, infelizmente. Por quê? Porque isso não é de hoje, isso já há muitos e muitos e muitos anos. Natal acabou tomando aquela conotação comercial, onde aquele que é a principal figura do Natal, ele fica meio deixado de lado. Então, antes de entrar na palavra em si, compartilhar alguns pensamentos com você, eu quero te incentivar a de fato trazer para dentro da sua celebração de Natal o aniversariante. Ele tem que estar presente lá na mesa da sua casa, nas conversas, naquilo que você vai viver ao lado da sua família. Eu acho que é um tempo que a gente precisa parar para pensar na verdadeira essência, com toda certeza. O significado dessa expressão, para mim, ele ocupa um papel muito especial na minha vida. E para mim, um Feliz Natal significa dizer que Cristo está em mim e Ele é o melhor de Deus em nós. Amém? Feliz Natal é isso. Cristo está em mim e o melhor de Deus, que é o Filho de Deus, Ele está em nós. Está em nós a partir do quê? A partir do momento que nós aceitamos o seu sacrifício por nós lá na cruz do Calvário. A palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, ela nos diz o seguinte, lá no capítulo 9, versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O texto ele apresenta Jesus de algumas formas, 5 formas. Primeiro, o texto apresenta Jesus como aquele sacrifício que seria dado em favor de todos nós. O texto fala do unigênito Filho de Deus. Para pensar nisso, o único Filho veio pela sua vida e por amor à sua vida. Então, quando Isaías diz, porque um menino nos nasceu, significa dizer que o destino de Jesus, quando ele colocou seus pés aqui na terra, já estava traçado. A sua morte trouxe, a sua vida, trouxe alegria aos seus pais, traz alegria para nós hoje, mas a sua obra e a sua morte é o que vão nos ligar a Deus. Então, a expressão Feliz Natal precisa ter um significado bem maior para nós, do que simplesmente pensarmos no momento de festa ou de estarmos juntos com as pessoas que nós amamos. Então, no texto de Isaías, o texto ele apresenta Jesus não apenas como aquele sacrifício que seria dado para nós, mas também aquele que tem o governo sobre os seus ombros. Significa dizer que tudo está nas mãos de Jesus. Amém? Amém. Para pensar na dimensão disso, o governo está sobre os seus ombros, tudo está nas mãos de Jesus, a sua vida está nas mãos dele, a minha vida, os nossos dias que foram determinados por Deus, como nos diz o Salmo 139, versículo 16, lá está escrito assim: todos os meus dias escritos no teu livro, todos os dias determinados para mim estão escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Então significa dizer que o governo de Jesus, ele não é só sobre a nossa vida, mas sobre as coisas que acontecem à nossa volta, inclusive sobre o mundo espiritual. Tanto ele tem governo sobre o mundo espiritual, que quando nós nos deparamos com uma situação onde há um problema espiritual, no nome de Jesus o inimigo tem que sair retirado, porque o governo é dele. Deu para entender? Amém?
Então, o governo de Jesus, ele é sobre a sua vida, e ele está sobre a sua vida. Mas, ainda, o texto ele apresenta Jesus como aquele que nos traz maravilhosos conselhos, porque ele é maravilhoso. Gente, às vezes as pessoas dizem que estão sozinhas. Eu já me senti assim. E eu preciso abrir um parêntese aqui. Eu já me senti sozinho, rodeado de tantas e tantas e tantas pessoas. É um sentimento que às vezes nós temos, mesmo quando nós temos pessoas do nosso lado, mesmo quando somos família, mesmo quando nós temos esposa, no caso de você que é mulher, você tem o seu esposo, mesmo você tendo filhos ao seu lado, por vezes nós nos sentimos assim. Mas a partir do momento em que Jesus está presente, nós podemos contar com a sua maravilhosa presença, mas além da sua presença, os seus conselhos. Você está precisando tomar uma decisão séria na tua vida, quem sabe agora pensando, já respirando os ares de 2024, está aí refletindo sobre coisas que você tem que fazer, coisas que você tem que viver. Então, peça a Jesus os conselhos dele. Na sua área profissional, sabe qual que é o problema na vida de algumas pessoas? É que elas aceitam Jesus como Salvador das suas vidas e automaticamente elas se esquecem de que quando Jesus se torna o nosso Salvador, Ele também quer ter o direito de ser o nosso Senhor. Sendo o Senhor das nossas vidas, Ele é aquele que quer nos acompanhar. Ele é aquele que quer nos dar conselhos certos na hora das nossas necessidades. Mas aí o que algumas pessoas fazem? Decidem as coisas sem pedir os conselhos de Jesus. Tomam decisões na vida sem contar com a preciosa presença dele, que segundo o profeta Isaías diz, é maravilhosa. O texto vai dizer para mim e para você: porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros. Observe, ele será chamado maravilhoso conselheiro. Não apenas ele é o sacrifício dado por nós, ele é aquele que tem o governo sobre os seus ombros, ele é aquele que traz maravilhosos conselhos, porque ele é maravilhoso. O texto também apresenta Jesus como aquele que é todo-poderoso e Pai eterno, Pai da eternidade. Para imaginar a dimensão de tudo isso, numa única pessoa, Ele é poderoso demais. E a gente precisa trazer Ele para dentro das nossas celebrações. Por favor, amanhã, quando você estiver reunido com a sua família, né, os homens, o ser humano, ele meio que definiu uma data, e a gente acha que dia 25 é o dia do nascimento de Jesus. É lógico que isso precisava acontecer, precisava ter uma data, pelo menos para a gente se lembrar, celebrar. Mas, segundo os estudiosos, o nascimento de Jesus pode ter acontecido entre dezembro, janeiro, fevereiro até março. Não tem uma data precisa, a Bíblia não vai falar, não vai contar um dia, não vai falar no mês tal, do ano tal, do rei tal, porque daí os estudiosos eles conseguiriam definir mais ou menos. Mas tá bom, no meio cristão então a gente define que dia 25 é o dia do nascimento de Jesus. Tirando toda a conotação comercial, que eu já falei aqui, nós precisamos desesperadamente permitir que ele se assente na cabeceira das mesas onde estaremos reunidos com as nossas famílias. Se Jesus for excluído desse momento, você vai só provar uma coisa, que você não entendeu o que é o Natal. E de verdade, eu como pastor, espero que você não deixe de dar lugar de honra para Ele na sua celebração de Natal. Você vai estar lá reunido com a sua família amanhã à noite? Que bênção! A gente tem que curtir mesmo esses momentos, a gente tem que estar com as pessoas que nós amamos. Isso é importante demais, é muito importante, é tão importante para nós como Igreja Betel, que pensando nessa dinâmica da correria que é a cidade, que fica a nossa cidade ao longo desses dias, a gente já pensou, não, vamos fazer a celebração, o culto, né, no dia anterior, porque na verdade, gente, o nosso culto continua, a gente vai embora daqui a pouco, a gente continua cultuando a Deus.
O domingo é só um dia que os cristãos definiram, mas o cristão não cultua Deus só no domingo. Cultua sábado, cultua sexta, cultua quarta-feira nas células, né? Para mim, dia de célula é dia de celebração e não tem hora. Entanto, não tem hora que a minha célula acontece 9 horas da manhã. 9, 10 ou 10 horas, é 9 horas, né, Helenice? 9h30 da manhã, nossa célula acontece. E as 4 últimas reuniões da nossa célula nós fizemos na beira da praia. E teve piquenique ainda, né? A gente fez o nosso café da manhã, sentado, e sabe o que é gostoso? Que Jesus estava lá. Jesus estava lá, e olha que coisa bacana. Um dia nós estávamos lá, na última reunião nossa, ali na Praia dos Sonhos, estávamos sentados, o pessoal, um traz as cadeiras, a gente leva uns 2 ou 3 banquinhos de casa, eu levo meu violão, a minha pasta de música, e aí outra irmã já traz uma mesinha de madeira, cabe no porta-malas do carro dela, a gente arma ali, senta em volta, e aquela comunhão gostosa. Cada um leva alguma coisinha, e a nossa célula é fit. A gente leva fruta, né? E aí está dando resultado, né, Lenice? Tá bênção, glória a Deus. E aí, gente, um dia a gente estava lá, na última reunião agora, estávamos lá e as pessoas passam, olha, tem gente que fica olhando, a gente convida, não para, mas tem gente que fica de longe olhando, observando. E eu me lembro que passou um rapaz, ele falou, glória a Deus. Ah, mas foi o gancho dele ter dado glória a Deus. Falei, ô meu amigo, você disse glória a Deus, quer vir com a gente aqui? Não, mas eu falei, não tem problema, vem cá. Sentou com a gente, ficou a célula toda, até o final, a gente estava começando ainda. Nós tínhamos acabado de louvar o Senhor, de cantar. Nós cantamos lá na beira da praia. E quem passasse perto ia ouvir os nossos louvores ao nosso Salvador Jesus. E aí, gente, ele ficou ali, ele é interno de uma dessas clínicas de recuperação, está num processo de recuperação, dependência química, e saindo na praia para vender os chaveirinhos para ajudar na manutenção lá da clínica. E aí no final, cada um comprou 1, 2, 3 chaveirinhos e abençoamos a vida dele, se emocionou, e aí abençoamos a vida dele com o lanche que tinha sobrado ali, né? Com muita coisa tinha sobrado, e abençoamos a vida dele. Isso é celebrar o Senhor Jesus de uma forma muito simples. Às vezes a gente quer, sabe, achar que para Ele estar presente, precisam ser as grandes celebrações. Ele também está na grande celebração. Mas Ele está no dia a dia nosso, Ele está na beira da praia, Ele está aqui na calçada, Ele está ali na esquina do outro lado, e Ele quer ser glorificado. Agora observe, se alguém tão simples como Jesus alcançou a minha vida e a sua vida, e Ele veio para nos salvar, gente, Ele precisa ter a primazia no dia do aniversário dele. Já que a gente definiu uma data, então ele tem que ter primazia, ele tem que ser o primeiro. Mas aí, pastor, é só no Natal? Não, todo dia. Faça o aniversariante dessa data feliz todos os dias da sua vida. A Helenice, ela usa uma expressão, eu demorei um pouco para entender isso, na verdade alguns anos. E ela usa uma expressão que no começo era um pouco confusa para mim, porque eu não entendia muito bem. Ela diz assim, aniversário é todo dia. Aniversário todo dia, eu faço aniversário dia 4 de setembro, dia 4 de setembro é o dia que eu fico mais velha. É um ano mais perto da glória. É assim, gente. Não é? Dia do aniversário é um ano que você está mais perto do Senhor. Se Deus não recolher de outro jeito, assim, mas é um ano mais perto da glória do Senhor. E aí, o que eu consegui entender? Né? Através dessa expressão. A gente tem que viver o aniversário todo dia, o aniversário para mim é todo dia. É que não adianta, no dia da festa, a gente se alegrar com o aniversariante, a gente cortar um bolo, a gente ir lá dar um beijo, a gente dar um abraço, dizer que ama, no dia do aniversário. E os outros 364 dias, nós não fazemos a pessoa feliz. Aí eu entendi e falei, bom, pegada é o seguinte, é fazer essa mineira feliz todo dia. E aí eu estou tentando. Faz isso com a sua esposa, amém, meu irmão? Os homens aí, quero ouvir um amém dos homens aí. Você pode fazer a sua esposa feliz todos os dias?
Pelo menos tentar, meu irmão. Oh. E as mulheres, podem fazer os esposos felizes todos os dias? Ó, com certeza, amém. Significa picanha e... que mais? Linguicinha, né? Coisa doada, isso aí é dele. Aniversário. Pensa no cara feliz. Uma picanha, linguiça lá. Amém, gente? Jesus, segundo o texto de Isaías, né? Isaías apresenta Jesus como sacrifício a ser dado, aquele que tem o governo sobre os seus ombros, aquele que nos traz maravilhosos conselhos, porque Ele é maravilhoso. Também apresenta como aquele que é todo-poderoso e Pai eterno, e também aquele que tem poder de doar a paz e promover a paz. E aí eu preciso abrir um parênteses. Ele pode dar paz quando está tudo revirado em nossa volta. Ele pode dar paz quando nós estamos sofrendo. Ele pode dar paz quando nós estamos tristes. Ele pode dar paz. A grande notícia é que, em cumprimento das profecias a respeito de Jesus, Ele passa a habitar em nós e, a partir do seu sacrifício, nele nós somos restaurados. Amém? Aí Isaías, lá na frente, no capítulo 53, versículo 5, vai dizer o seguinte: mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Olha as expressões fortes. Ele foi transpassado, pensamos aí nos cravos, nas mãos e nos pés de Jesus, e na lança que foi forçada no seu peito. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Olha que forte isso. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Essa é a parte especial do texto. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Você pode dizer o seguinte: pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos amados salvados, vamos lá? Pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Mas sarado do que, pastor? Se eu fico doente de vez em quando, sua alma está curada. Seu corpo pode até padecer, meu irmão, mas o seu espírito, a sua alma, continuam inabaláveis até o dia dele vir sobre nós. Antes de partir dessa terra, estava comentando com o Hinaldo ontem. Antes de partir dessa terra, meu pai começou a dizer o seguinte, 3 meses antes dele partir dessa vida: Jesus está voltando. Jesus está voltando. E aí ele mudou a conversa dele. Ele dizia assim para minha mãe e para minha irmã: esse ano Jesus vai voltar. É nesse ano que Jesus vai voltar. Irmãos, e Jesus voltou para ele naquele ano. Porque ele pôde se reconciliar, ele pôde se voltar para Jesus. E o bem maior ele viveu. Passou dificuldades no finalzinho, sofreu com umas enfermidades, mais nos últimos dias, mas o bem maior alcançou a vida dele. Jesus Cristo, gente, Ele é demais, hein? Que maravilha! Observe, o que precisamos compreender é que o melhor está em nós, para que sejamos o melhor dele aqui nessa terra. Então, por que o melhor está em nós? Se nós aceitamos Jesus, por que Ele está em nós? A gente precisa entender que o melhor de Deus está em nós, porque Deus assim o definiu. Nós encontramos essa expressão de forma muito profunda nas palavras do apóstolo Paulo no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Diz o seguinte: Paulo falando de Cristo habitando nele. E esse Cristo que precisa habitar em nós todos os dias, porque senão a gente não consegue fazer diferença aqui. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. Agora, observe,
As nossas vidas, elas farão a diferença nesse mundo que a gente vive, se Cristo continuar habitando em nós em todo o tempo. E preciso dizer uma coisa aqui, até o fim. Não adianta chegar no final, você começar a duvidar, você começar a questionar, você começar a achar que Deus não te ama. Não, irmão, tem que ser até o fim. E a pergunta é, por que o melhor está em nós, afinal de contas? Por algumas razões. Primeiro, para que possamos preservar o mundo em que nós estamos vivendo. Amém? Diga assim, eu preciso preservar esse mundo. Palavras de Jesus, 5,13 de Mateus diz, vocês são sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Ele não servirá para nada mais, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, por que ele está em nós? Para que sejamos sal da terra. O mundo só não está pior porque a gente está aqui. O mundo só não está pior porque você está aqui, porque você é filho de Deus, porque você que tem professado a sua fé em Jesus está aqui. Itanhaém só não está pior porque você que é filho de Deus está aqui para fazer diferença. E vocês que vêm de outras localidades, a cidade que vocês moram, o nosso Brasil só não está pior porque os filhos de Deus estão ainda, preservando essa terra. E quando a gente pensa no sal, a gente sabe que o sal não pode passar do ponto, porque se passar amanhã você vai comer alguma coisa, hein? Depois você me conta se estava no ponto lá, tá bom? Você estava bem certinho no sal. Uma coisa sem sal, como que é? Você vai para uma mesa, vamos imaginar, vamos pegar aqui um irmão, vamos lá, Marisa vai fazer ceia, mas ela está num outro processo. Mas vamos lá, o que você mais gosta, comida que você mais gosta, assim, pensando no Natal, vamos lá. Um tipo de carne, uma carne que você gosta. Gosta do quê? Lombo de porco. Lombo de porco. Então pensa só, a Marisa preparou aquele lombão nervoso, recheado tudo quanto é jeito, com calabresa, com bacon, ai Deus amado, misericórdia. Eu ainda não jantei, irmãos. Alguém aqui já jantou? Ninguém. Depois do culto, vocês estão convidados para cada um pagar uma pizza aí para si mesmo. E bora lá, se quiser, estamos juntos. Bom, vamos lá. Então a Marisa prepara aquela carne gostosa, e dá aquele cheiro maravilhoso, e de repente, senta lá na mesa, Larissa, Letícia, os respectivos esposos, Marcão no outro canto, e aí dá uma garfada naquele lombo, tal, coloca na boca, sem sal, sem graça. É até meio difícil, com bacon em cima está sem sal, né? Mas vamos pensar que está a calabresa, então salgou de vez aí, mas é difícil pensar. Agora pensa o oposto, aquele cheiro, o cheiro é o mesmo, irmãos, salgado ou não, o cheiro é o mesmo, observa isso. É lógico que ajuda se colocar um temperinho lá, alguma coisa, dá uma garfada no negócio, leva na boca, salgado. Você tem que comer aquele negócio com 1 litro de água do lado, ou então 1 litro de suco, de refrigerante, sei lá o que for. Tem que ser no ponto. Nós estamos aqui salgando e tem que ser no ponto. Não pode ser mais, senão você vai ser um crente chato. E não pode ser de menos, senão você vai ser sonso. Você não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença. Tem que ser na medida. Amém? Amém. Jesus disse que a gente precisa ser sal da terra e luz do mundo. O sal serve para quê? Se você pegar uma carne e deixar ela em cima da pia, se você não temperar logo, ela vai estragar. Se você jogar sal, só o sal, o sal vai preservar ela por mais tempo. Sal preserva. É isso que Jesus é em nós. A preservação desse mundo. Você é um pequeno Cristo, nós somos chamados cristãos, a expressão cristão é pequenos cristos, nós somos Cristo aqui na terra. Então como é que Jesus está presente na vida das pessoas? A partir de nós, e a partir da sua presença gloriosa. Amém, meu irmão? Então faz a diferença nesse Natal,
Por que o melhor está em nós? Para que nós possamos preservar o mundo em que vivemos. Em segundo lugar, para que possamos dar muito fruto. Diga, muito fruto. Ei, meu irmão, você precisa dar fruto. Você precisa se preocupar com as pessoas perdidas. Você precisa preocupar com o seu vizinho, da esquerda, da direita, da frente, do fundo, mesmo aquele que não passa na ponte com você. Pastor, mas não dá, porque já não passa na ponte comigo. Não é porque eu não quero, mas ele não quer. Eu lembrei do negócio que agora, né? Mas deixa para lá. Bom, tem um vizinho meu que eu acho que ele não passa na ponte comigo, porque cada vez que ele me vê, ele começa a invocar o diabo, em alto e bom som. Assim, ele sabe que eu sou pastor. É isso. Ele vem num caminho, eu não vou por outro. Mas aí ele dá um jeito de desviar. Hoje está acontecendo isso. Eu não sei se é porque eu estou orando pela salvação dele, mas ele desvia de mim hoje. Desvia o olhar e sai do outro lado, atravessa a calçada quando é o caso. E de alegre, irmãos, não fiz nada. Só abençoa a vida daquele homem. Pensa, ele não quer passar comigo na mesma ponte, não tem problema. Eu vou na direção dele, eu posso continuar orando. E eu não sei qual que é o propósito de Deus, eu só sei de uma coisa, que eu amo aquela vida em Cristo Jesus. De repente não dá para ele sentar comigo na mesma mesa, mas não por escolha minha, pode ser por escolha dele. E eu preciso abençoar aquela vida. Então, às vezes, quando eu vejo que o elevador está parado naquele andar que eu sei onde ele mora, eu já começo a orar. Porque quando desce, se tiver dentro ou não tiver, eu vou entrar do mesmo jeito. Deu para entender? Eu preciso fazer a diferença. De um jeito ou de outro, eu preciso fazer. Eu preciso ser sal da terra, eu preciso fazer a diferença. Então eu preciso dar muito fruto, e dar fruto às vezes não é fácil. É nessas horas que a gente considera que não é fácil ser frutífero. Ser frutífero com gente boa, com aquele camarada que passou ali dando glória a Deus na beira da praia, chamar ele para sentar ali, e ó, vem para cá porque tem espaço para você na mesa aqui. É fácil, gente. Vai que um dia a gente está sentado lá e passa esse vizinho, né? Se ele não invocar o diabo e quiser sentar, estamos juntos. Vai ser muito bem recebido. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Você é ramo de Jesus aqui na terra. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A gente não pode fazer nada sem Jesus. Terceiro, gente querida, para a gente fechar aqui, porque o melhor está em nós, para que nós possamos levar a reconciliação aos perdidos. Observe, primeiro a gente recebeu a reconciliação, amém? Imerecedores, mas recebemos. Romanos 5,11 diz, não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Nós já somos reconciliados com Ele. Amém, queridos? Essa é a grande bênção, nós somos salvos. É através da reconciliação, nós estávamos afastados de Deus. Mas observe, depois de termos reconciliado com Deus a partir de Jesus, Paulo vai revelar o seguinte para nós em 2 Coríntios 5, 18 a 21. Tudo isso provém de Deus. Essa reconciliação provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Amém? Tem um ministério sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque Jesus está em nós. Então dizer Jesus está em mim, eu preciso ter consciência do que significa isso. E eu tenho sobre a minha vida a alegria e essa grande possibilidade de levar a reconciliação para outras pessoas que estão sem Deus. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os nossos pecados, os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos, diga, eu sou
embaixador de Cristo. Não é o pastor que está falando, é a palavra de Deus. Diz aqui o seguinte: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo. Oh, gente, olha para isso, que coisa séria. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, ou seja, através de nós. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. De quem Paulo está falando? Jesus Cristo. Amém? Então, quando Cristo está em nós, depois que nós o recebemos, nós temos agora o privilégio de poder ser embaixador e reconciliar as pessoas com Ele. Quero finalizar essa palavra nessa noite, dizendo que quando Ele está em nós, a primeira coisa que acontece é que Ele cresce e nós diminuímos. Amém? Amém. Irmão, por favor, deixa Ele crescer. Diminua. Diminua. A cada novo dia, desses próximos dias, e para o próximo ano, e para a sua vida, coloque isso como uma meta a ser alcançada. Porque se você diminuir, Ele vai crescer em você. E quando Ele cresce em nós, nós vemos milagres, nós vemos manifestações sobrenaturais da graça e da bondade dEle, e nós conseguimos ver, pela misericórdia de Deus, esse processo acontecendo na vida das pessoas, ou seja, através da nossa vida a gente compartilha do amor, testemunha da graça e as pessoas são tocadas. Então, quando nós diminuímos, Ele cresce em nós e as pessoas conseguem enxergar mais Jesus em nós, as pessoas são atraídas para o Evangelho. Porque se a gente diminuiu e é Ele mesmo que tem que aparecer, o resultado é melhor. Deu para entender? Então, de verdade, fazendo o que você tiver que fazer na vida da igreja, diminua. Eu, como pastor, diminuo, tenho que diminuir. Eu tenho que diminuir, eu preciso diminuir. Você precisa diminuir. Nós, como membros dessa igreja, não vou nem falar como membro da Betel, irmãos, como membros da família de Deus na face dessa terra, a gente precisa diminuir para que Ele cresça. Então, quando Ele está em nós, Ele cresce e nós diminuímos. Em segundo, quando Ele está em nós, Ele se revela. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus quer usar a tua vida para revelar coisas para as pessoas em sua volta. Deus quer usar a tua vida. Se coloca na brecha, irmão, em nome de Jesus. Se coloca na brecha. Se coloca na disposição do Senhor e diz: Deus, pela tua misericórdia me usa. Ninguém aqui é merecedor e eu me coloco como primeirão da fila a não ser merecedor de que Deus use. Mas Ele quer usar. Ele deseja usar, Ele está em nós, Ele não está em nós por um acaso, Ele está em nós para se revelar e para revelar às pessoas. Então, o que eu te digo é, deixe Cristo revelar o que Ele quer revelar para as pessoas em sua volta, a partir da sua vida, a partir de quem você é, como filho dEle. Quando Ele está em nós, Ele se faz presente. Já teve aquela experiência gostosa de orar com alguém e a pessoa fala assim: nossa, eu senti a presença de Jesus. Alguém aqui já teve essa experiência? Levanta a mão aí, gente. Quem que já teve essa experiência? É isso, é Ele em nós. É gostoso demais. Não é a sua presença, não é a minha presença, é Ele em nós e através de nós, salvando, curando, libertando. Ou você acha que no seu nome você pode expulsar algum demônio? Ou você acha que no seu nome você pode ter uma vida próspera? Eu declaro que eu sou próspero no nome de Daniel. Ai, coitado, misericórdia. Ou então, eu te declaro próspero no meu nome. Que conversa que é essa?
Outro dia eu vi uma coisa dizendo que alguém disse assim, que você pode perdoar as pessoas, você pode perdoar a ofensa que é feita para você. E você pode levar as pessoas a terem consciência de que elas estão fazendo alguma coisa errada e que elas precisam se arrepender. Mas o perdão vem de Deus. Você pode despertar no coração da pessoa o desejo de se arrepender e de pedir perdão para Deus, mas você não pode perdoar. Você só pode perdoar uma ofensa que é feita contra a sua pessoa. É mais ou menos assim, alguém está numa situação, fazendo alguma coisa errada, e eu chegar lá e falar assim, olha, eu te perdoo no nome de Deus, no nome de Jesus. Não, ela tem que se arrepender, ela tem que pedir perdão para quem? Para Deus. O ministério da reconciliação significa revelarmos Jesus, através da nossa história, através da nossa existência. Quando Ele está em nós, Ele opera maravilhas. Ele levanta o abatido. Você já teve também essa experiência de levar uma palavra de encorajamento para alguém que estava entristecido, abatido, e depois de terem orado, a pessoa fala assim, nossa, saiu um peso das minhas costas. Ei, gente, isso é maravilhoso. É Jesus, não é você. É o aniversariante, é o dono da festa, é Ele. É Ele, é Ele. Quando Ele está em nós, Ele anima. Ei, gente, nós precisamos entender também que Jesus, Ele se alegra, Ele é alguém feliz, Ele quer estar presente no nosso momento de confraternização, quando a gente dá boas risadas, falando coisa boa, né, gente? Vamos lá, né? Não é falando besteira, não é, sabe, enchendo a cara e dando risada, torto e direito, e alegre por conta do excesso de bebida alcoólica. Não é isso, pelo amor de Deus. Por favor, seja sábio no seu testemunho. Há pessoas que estão em sua volta nessas celebrações te observando, te vendo. Tenha sabedoria junto dos seus familiares, tenha sabedoria junto dos seus amigos, tenha sabedoria junto dos seus irmãos em Cristo Jesus, muita sabedoria. Mas quando Ele está em nós, a festa fica animada. Fica sim, tem que ficar mesmo, irmãos, porque pensa no aniversário. Você já viu o aniversário, você vai lá e o negócio está meio borocochô, não tem uma animação? Tem que ser animado, tem que ter parabéns, tem que ter bolo, tem que ter, sabe? Tá certo que a nossa cultura, né? A nossa cultura mais ocidental, a gente faz isso. Nem sei como que era celebrado naquela época, se tinha festinha de aniversário ou não, mas eu acredito que as pessoas celebravam, com certeza, o ano do seu nascimento, muito provavelmente. Se não celebrasse, a gente não sabia que Jesus morreu com 33 anos de idade. Pronto. Não é verdade? É uma lógica, né? Pela lógica, ele tinha 33 anos quando ele morreu. Né? Dos 30 aos 33 foi seu ministério. Ele tinha 12 anos, alguém estava contando lá. Jesus com 12 anos entrou no templo. Alguém estava contando as datas aí. Vamos lá, então ele anima. Mas tem uma última coisa que eu quero dizer que Ele faz. Quando Ele está em nós, Ele restaura. Amém? Então, seja alguém que vai levar alegria, que vai diminuir, que vai deixar ele crescer, que vai revelar ele para as pessoas, que vai levar essa presença maravilhosa, que vai estar presente, que vai levantar o abatido. Esses dias aí, amanhã, depois, você vai encontrar gente triste. Leva uma palavra de encorajamento, leva a presença de Jesus. Você pode até, irmão, nem estar presente com as pessoas que você gostaria, mas você pode se fazer presente, mandando uma mensagem para ela dizendo, olha, eu estou aqui para dizer que eu estou orando por você. Você sabe que tem alguém que está passando luta? Encoraja. Reserva aí, amanhã, dia 24, nós começamos a receber, tanto Feliz Natal, que a gente fica assim, feliz, é maravilhado, é muito gostoso, é muito bacana isso. Faça isso. Mas se você sabe que tem alguém que está sofrendo, alguém que está na luta, alguém que está, vivendo um momento difícil na sua vida, manda uma mensagem diferente, faz a diferença na vida dessa pessoa. 1 minuto, uma oração de 30 segundos.
Faz isso. E Ele que está em você, estará entre eles lá fora. Ele que está em nós, estará entre outros. É isso que precisa acontecer.